E esse é o lado positivo. Eu falei bastante do lado negativo dessa corrupção e tudo isso. Mas o Brasil tem a dinâmica de uma sociedade aberta. Nós temos uma imprensa livre que ficou nos calcanhares dessa classe política que se omitiu. E que depois pecou por comissão. Primeiro foi omissão, depois por comissão. Por omissão no início porque os militares fizeram uma chuteira preta 44 para jogador de futebol, que era justamente a infraestrutura. De repente a democracia exige um outro tipo de calçado. Em vez de uma chuteira preta 44, que é Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, etc., agora é um sapatinho de bailarina. É uma bolsa por mérito, uma bolsa saúde, uma bolsa educação por mérito, uma bolsa saúde por necessidade, é uma aposentadoria para alguém que não teve capacidade, às vezes, de contribuir para o próprio sistema, porque os encargos trabalhistas são tão grandes que tem gente que nunca teve um emprego formal, nunca contribuiu, e esse vai envelhecer, é um brasileiro envelhecido, desabrigado, e você tem que ter uma renda mínima, tem que ter uma aposentadoria mínima, tem que ajudar o brasileiro que foi abandonado, que não conseguiu ser incluído. E aí falta dinheiro para isso, para o sapatinho da bailarina, que era muito mais fácil fazer, por calça 36, era menos, em vez de gastar 45% do PIB só fazendo besteira, era muito melhor gastar 20% do PIB com os realmente pobres. Com os realmente pobres. E que precisam dessas oportunidades. Então, esse é o Estado brasileiro é grande ou é pequeno? Para as necessidades da população mais pobre, ele é pequeno. Para a quantidade de besteira que ele tem feito, ele é muito grande. Então a melhor palavra para ele não é nem máximo, nem mínimo, nem grande, nem pequeno, é disfuncional. O Estado brasileiro é disfuncional. Ele não funciona. Ele tem que ser tornado numa máquina eficiente e à base também da fraternidade. Ele tem que realmente se endereçar aos mais pobres que necessitam, dando igualdade de oportunidade, não deixando o brasileiro que ficou para trás porque tem problemas físicos, ou velhice, inabilitações. O brasileiro não pode ser abandonado. Nós somos uma espécie solidária, nós somos fraternos, mas nós não podemos ser idiotas, deixar um monte de vagabundo vivendo às custas do trabalho alheio. Isso não é fraternidade, isso é desonestidade. Isso nós queremos corrigir. E muito menos usar o Estado como uma fábrica de desigualdade. Se os recursos públicos estão indo para pagar juros altos por décadas, tem algo muito errado aí. E foi o mau uso de política monetária e fiscal. Combateu a inflação sem fazer o ajuste do regime fiscal. Então foram décadas de juros astronômicos. E quando o juro é astronômico, os recursos vêm de fora para aproveitar esse presente que é dado, é uma bolsa rentista, paraíso dos rentistas. Esse dinheiro vem de fora e empurra o câmbio para baixo. Então é a burrice ao quadrado. Além de pagar juros bem mais altos, você acaba também derrubando as exportações, derrubando a substituição de importações, desindustrializando o Brasil, porque a taxa de câmbio desce e a lâmina do câmbio sai cortando o pescoço e causando desemprego cá embaixo. Então o Brasil conseguiu produzir uma sequência de políticas macroeconômicas muito ruins. Porque para construir uma nação forte, você leva às vezes décadas. Para construir um desastre econômico são alguns meses. Pior das hipóteses, anos. 1, 2, 3 anos você estraga tudo. Agora, para construir a nação próspera, 10 anos, 15 anos de boas políticas consequentes, bem desenhadas. Então, você tem dois cenários possíveis. Um que a gente chama do caminho da miséria. Você continua fazendo gastos descontrolados, mal focalizados, ou seja, dando dinheiro para a empresa campeã. A empresa é grande, podia ir ao mercado pegar recursos, vai lá num banco público e recebe esse subsídio que você diz, simplesmente porque é amigo do rei. Então tem essa coisa. O sujeito pega dinheiro num banco público com a ajuda dos governantes e depois financia a campanha daquele pessoal que ajudou. Então você faz um favor para o governo faz um favor para você. E isso justamente foi o que o excesso de gasto do governo causou. Ele corrompeu nossa democracia e ele estagnou nossa economia.
Então o Brasil, que era um país que crescia 7,5% durante décadas, crescia mais rápido que o Japão, que a Coreia, que os Estados Unidos, que a Alemanha. Foram 3, 4 décadas no século passado, crescendo mais, trazendo gente de todo mundo. Primeira maior colônia de japoneses fora do Japão, segunda maior colônia de italianos fora da Itália, terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. Todo mundo vinha para cá, terra da prosperidade, crescendo rápido, gerando empregos. Hoje é o contrário. O filho do brasileiro mais rico vai embora, estuda lá fora, fica lá fora, mora em Miami. O mais pobre vai trabalhar de garçom em Barcelona, vai entregar pizza em Boston. Hoje as pessoas estavam indo embora do Brasil, exatamente porque o Brasil estagnou-se. Então nós estamos tentando reverter esse quadro. Não é simples, leva algum tempo, mas as coisas, os efeitos são rápidos. Por exemplo, os juros desceram, que é o que você perguntou. Quando os juros desceram, milhares de empresas pequenas, médias, começam a se movimentar, gerar emprego, inovar, empreendedores, startups. Esse mundo de empreendedores começa a se movimentar. O Brasil era o paraíso dos rentistas, todo mundo vivendo de juros. Não precisa fazer nada, só quem tinha dinheiro deixava render. Isso. E o inferno dos empreendedores. Só que era uma promessa falsa, porque quem é que vai conseguir pagar 7, 8, 10% ao ano lá na frente? Isso é uma promessa, um endividamento em bola de neve. Não sei se lá na frente vão conseguir pagar isso. Provavelmente não, botando relação dívida-PIB, né? Se a dívida cresce 7%, 2 dígitos e o PIB fica menor, não dá. Mas você acha que se a gente continuar do jeito que a gente está, por exemplo, a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse? Seguramente. Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. Como assim? Caramba, eu preciso renovar meu passaporte europeu. Vai guardando papel higiênico. Se fizer errado, vai rápido. Não, mas dá uma luz agora, pra gente. quer ir pro outro lado? Quer virar os eu quero ir pro outro lado. Quer virar a Alemanha? Quer virar os Estados Unidos? 10, 15 anos na outra direção. Você acha que existe chance de a gente virar um dia os Estados Unidos no Brasil? O Brasil já foi mais rico que os Estados Unidos. A gente tem praia, a gente tem olha, o povo é legal. O Brasil tem muitos recursos. O pessoal dá abraço. Tem não tem furacão. O Brasil é a verdadeira mistura racial. Aconteceu aqui. Não é lá, eles falam que o melting pot é lá. Não, lá ainda tem muito mais segregação racial. Aqui o brasileiro misturou. Na minha família eu tenho índio, negro, europeu e asiático. Tem de tudo lá dentro. E é uma cultura generosa. É única, viu? Depende do clima, depende do astral, depende de muita coisa. Então o Brasil realmente é um país diferente, interessante, uma cultura generosa, um povo fraterno. Não podemos misturar coisas políticas que acontecem de vez em quando, certas fases, com a cultura do povo. A cultura do povo é boa. Agora, tem essa influência dirigista, esse negócio da intervenção, porque o Brasil foi construído de cima para baixo. Quer dizer, eram as capitanias hereditárias, era o rei, ajudava os amigos. Foi feito de cima para baixo. Os Estados Unidos foi feito de baixo para cima. Eram 13 colônias. Cada uma fazia sua escola, cada uma fazia sua igreja, cada uma tinha seu exército. Aí, para lutar com os ingleses, eles se juntaram. Então, primeiro tinha a base, os recursos todos lá embaixo, e foram construindo em camadas. Agora nós precisamos fazer uma guerra. Bom, então bota um pedacinho aqui em cima. Você vê que o Trump não conseguiu fazer nenhum muro, não tinha dinheiro, porque... Brincadeira, mas a verdade é o seguinte, que lá é difícil, lá tem dinheiro para mandar o homem à lua, para fazer a internet e tal, e pronto, porque o dinheiro fica na base. Se você cair na rua lá, em 10 minutos tem uma ambulância para te pegar. Se você der um tiro para cima, em 3 minutos, 3 minutos, tem logo 3 ou 4 atiradores de elite falando, olha, bota sua arma para baixo aí, para de atirar, senão vai dar errado esse negócio para você. Você sente a presença do Estado rápida, na base. O dinheiro está onde o povo está. É o que nós dissemos aqui na campanha do presidente. O dinheiro tem que ir para a base. Então, saúde está lá embaixo, joga o dinheiro lá embaixo. O povo vive na cidade, o povo não vive em Brasília. Só que a nossa cultura foi o contrário, é feito de cima para baixo. Então, todo ministro anda com um sacão de dinheiro aqui. O dinheiro não tem que estar aqui, o dinheiro tem que estar lá onde o povo vive. Mas então... Os privilégios com a Previdência nós travamos. Não a aposentadoria dos mais frágeis, essa continua subindo. Agora, os privilégios de aposentadoria nós reduzimos. O que são privilégios? São privilégios é o seguinte, antigamente o sujeito se aposentava ganhando 70 mil reais, porque ele a vida toda ganhou 70 mil reais. Ganhava, estava aqui no Supremo, no Judiciário, num lugar qualquer aqui, e tinha uma aposentadoria muito generosa em relação à média da população, entendeu? Aliás, dando exemplos mais, eu exagerei, mas vou dar exemplos mais, por exemplo, um salário médio aqui na Esplanada, a aposentadoria média era
particularmente no judiciário, era mais de 20 mil reais. E a aposentadoria média do brasileiro era R$1.000, era um salário mínimo lá embaixo. Então ganhava-se 20 vezes mais. Ora, se o cidadão já ganhou a vida toda 20 vezes mais que o outro, por que na velhice você tem que garantir esse privilégio? E quem tem poder define quanto ganha. Então, quem legisla está aqui. Legisla seus próprios salários, suas próprias aposentadorias, tudo isso. Essa é a beleza da democracia, que quando isso começa a avançar, essa distância, por exemplo, um jovem que fizesse um concurso público até 3, 4, 5 anos atrás, o primeiro emprego dele, para a mesma função, fosse ele um jovem que acabou de se formar na universidade, um fez um concurso público, o outro foi para iniciativa privada. Um ganhava 6 vezes, 5 vezes mais do que o outro, salário inicial. Por quê? Porque essa era a regra do jogo. Então, na nossa reforma administrativa, por exemplo, nós eliminamos isso. Nós encaminhamos para o Congresso, para justamente que haja, não é só porque você fez um concurso que de repente você já tem estabilidade para o resto da vida, tem um salário muito maior que todos os outros brasileiros. Não é assim mais. Não será, se a reforma administrativa for aprovada. Então, esses gastos é que nós atacamos. Nós atacamos os privilégios da Previdência, esse excesso de salários em relação à média da população. Você fala que se não for aprovado por uma reforma administrativa, isso daí tende a continuar, por exemplo. Continuaria, essas diferenças salariais, como diz você, sem base na produtividade. Porque às vezes é o mesmo, um é advogado, o outro é advogado, os dois iguais, tem o mesmo preparo, tudo igual. Um passou para cá e o outro foi para um setor privado. Um ganha 6 vezes mais do que o outro, 5 vezes mais do que o outro. Se você for para um país onde a economia de mercado é forte, chegar nos Estados Unidos e falar assim, presta concurso público. Eu não, eu quero ir para o setor privado, porque o salário é muito maior, a oportunidade é muito melhor. Imagina assim, Perinão, imagina que a gente chega na nossa empresa e fala assim, a gente é sócio da empresa, né? A gente fala assim, já sei, vamos pagar um salário de 100 mil reais. A gente fala, tá bom, só que se a empresa quebrar, a gente para de ganhar salário. Então é como se isso acontecesse de certa forma, só que quem paga o salário não é a gente. É como se a gente definisse o que outra pessoa paga pra gente. Os gregos, os espanhóis, hoje tem um problema. O pai tem que explicar pro filho, filho, sabe por que você está desempregado? Sabe por que tem essa crise toda? Papai pegou o dinheiro todo antes. Minha aposentadoria é muito alta, eu tenho estabilidade de emprego, eu tenho privilégio não só na aposentadoria, mas meus salários foram altos. Então, hoje você está desempregado por isso. Desculpe.